o Espírito da verdade. Ele vos conduzirá a toda a verdade. Vem pra rosear de tudo que eu tenho falado. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, responda francamente. Se você fosse um dos discípulos de Jesus, que estivesse ouvindo um discurso desse como o Evangelho de hoje, você continuaria caminhando com Jesus ou daria um jeito de se pirulitar o quanto antes? Humanamente, eu vou ser levado diante de reis e governadores, eu vou ser julgado, vão me bater, vão me odiar, vão acabar com minha vida. Jesus, valeu, mas estou fora. Porque Jesus, ele não está só com a peneira, não é? Ele não quer vestir o cristianismo de uma coisa boazinha, como se não tivesse nenhuma consequência. Eis o grande segredo, meus irmãos. Ser um cristão católico é uma escolha. E vocês sabem que toda escolha tem uma consequência. Tudo que você escolhe na vida vai determinar o que você vai fazer dali para frente. Não é isso? Quando a gente é bem novinho, né? E as pessoas perguntam, o que você vai ser quando crescer, né? As crianças certamente ouviram essa pergunta ou vão ouvir ainda muito, né? O que você vai ser quando crescer? Eu quero ser professor, eu quero ser médico, quero ser advogado. Porque pensa numa profissão que é um prestígio, que é uma coisa honrosa, que é algo que vai ser um destaque na vida social. Mas a gente não fala para a criança, e a criança está pelos ouvidos, né? A gente não fala para a criança que ela vai ter que estudar,
fazer prova, né? Dormir 2 da manhã, 3 da manhã, dependendo, para poder ter uma prova no dia seguinte, 7 da manhã, 7h30 da manhã, né? A gente não fala essas coisas, a criança está com os ouvidos, né? Exatamente por quê? Porque a escolha que a gente faz na vida, às vezes é penosa, exige muito de cada um de nós. Mas Jesus também nesse evangelho falou uma frase maravilhosa: quem perseverar até o fim, esse será salvo. Então nós temos que pedir a Deus o dom da perseverança. Senhor, eu quero perseverar, me ajude a perseverar, né? Não posso desistir, não posso desistir. E se tem alguém que não desistiu, é o homem que nós estamos lembrando hoje, São Camilo de Leles. Eu tenho aqui um livrinho com a história dos santos, vou lendo aqui e comentando com vocês sobre a biografia de São Camilo de Leles. Os caminhos de Deus são infinitos. Camilo de Leles, nascido numa família nobre dos Chieti, na Itália, impôs-se a veneração do mundo inteiro também por causa de um pequeno tumor que teimava a reaparecer, obrigando-o a ficar periodicamente no hospital de São Tiago, em Roma. Ele tinha um tumor na perna que não sarava de jeito nenhum. E ele ficava apurrinhado com aquilo, né? Nossa, irado, né? Por que tanta gente ruim aí não tem problema nenhum? E eu querendo ser uma pessoa boa, estou com esse tumor aqui que não sai, né? Seu pai, Marquês, homem de armas, deixou ao filho Camilo a herança de sua coragem e da sua espada. O jovem, tendo ido a Roma para tratar-se do seu incômodo no pé, internou-se em São Tiago, pagando a diária com o trabalho de servente. Mas o vício do jogo fez com que ele perdesse literalmente a camisa, além do minguado dinheiro adquirido como soldado de aventura. Quer dizer, não bastava ele ter um tumor na perna, ainda era viciado em jogo, né? Tá vendo? Não é de hoje não, isso não, viu? Já de muitos séculos tinha gente com vício em jogo. E por causa de vício de jogo, né? Perde casa, apartamento, carro, né? Se bobear, vende até a mulher e os filhos junto, né? Dependendo do vício. E é importante que a gente fale sobre essas coisas, porque quando fala em vício, o pessoal só pensa nas drogas, no cigarro, na maconha, mas o vício do jogo também é uma desgraça. É uma desgraça. Né, que tira todos os bens materiais daquela família, né? Aquela renda que era para poder sustentar, comprar comida, pagar as contas, né? Foi embora por causa desse maldito vício. Então, Camilo também estava nesse vício, coitado, né? Pondo-se depois a serviço dos capuchinhos, enquanto cavalgava para o convento entre 2 cestas de provisões sobre a estrada de São Giovanni Rotondo e Manfredônia, como São Paulo na estrada de Damasco, foi fulminado pela graça. Então ali aconteceu o milagre da conversão de Camilo. Decidido a mudar de vida, pediu para entrar no convento franciscano, mas a úlcera no pé lhe impediu de fazer parte da família de São Francisco. Os frades não aceitaram, né? Ele era um cara doente, ia dar trabalho, não ia poder fazer muita coisa, não ia poder ser missionário, não ia poder viajar, ir de navio para lá e para cá. Então os freios falaram: não, Camilo, você não pode ser frade não, porque você não tem condições. Ele ficou muito triste com isso. Voltou a Roma para tratar-se do obstinado incômodo e desta vez se dedicou ao serviço dos enfermos com outro espírito. Ficou como ajudante voluntário, assíduo aos leitos dos doentes mais repugnantes, dizia-lhes com um tom de segurança: mandem em mim, porque vocês são os meus patrões. Que coisa, hein? Quando ele olhou aquele hospital cheio de pessoas rejeitadas, e médicos, né, não queriam chegar ali porque poderiam, né, se contaminar com aquela peste, com aquele tipo de doença ali. Camilo, que se sentiu rejeitado pela sociedade, ele falou:
eu vou acolher os rejeitados, porque eu também sou um rejeitado. E ele então olhou naquele hospital o seu apostolado. É aqui que eu devo evangelizar, acolher esses rejeitados, esses doentes que já estão desenganados. Então mandem em mim, doentes, podem mandar em mim, o que vocês mandarem que eu faça por vocês, eu vou fazer. O domingo e as poucas horas de liberdade passava-os ao lado de um padre amigo chamado Felipe Neri. Olha que beleza, hein? São Felipe Neri. Ele pegou conceitos com outro santo, cuja influência foi determinante para a obra que estava para empreender. Havia apenas acabado o ano santo de 1575, durante o qual os poucos hospitais romanos tinham se mostrado de todo insuficientes para enfrentar o número de peregrinos necessitados de assistência. Camilo de Leles fundou então a Congregação dos Ministros, isto é, servidores dos enfermos, porque a função principal dos membros da nova congregação era a de dedicar-se ao cuidado espiritual e à assistência corporal dos doentes. E foi uma coisa assim inovadora, porque cuidar das pessoas aqui do lado de fora, né, apostolado nas escolas, nas universidades, nos bairros, é uma coisa que já era comum naquele período. Agora, evangelizar doente, ir em hospital, não. Primeiro que os médicos também não queriam a presença da igreja lá, porque a presença da igreja atrapalha, né? Um padre, freira aqui para lá e para cá, não atrapalha o nosso trabalho aqui. Então não queremos religiosos aqui dentro do hospital, coisa nenhuma. E aí Camilo falou, não, mas os doentes que estão lá, estão doentes no corpo e na alma. E é preciso que eles acreditem em Deus e busquem a cura do médico dos médicos para que o seu corpo também corresponda às expectativas do processo de reabilitação. E não é que São Camilo conseguiu convencer os diretores dos hospitais, aqueles que tomavam conta, e conseguiu introduzir a sua congregação nos hospitais de Roma. 2 anos após, Camilo foi ordenado sacerdote. Durante 20 anos, dirigiu com firmeza, quase militar, os seus religiosos. Isso era interessante também. São Camilo, com os doentes, ele era um doce de pessoa. Deixa eu cuidar de você. Deixa eu cuidar. Você quer um cobertor? Você quer um chazinho? Você quer alguma coisa? Quer uma água? Agora, com os padres da congregação, ele era enérgico. Vocês têm que evangelizar, tem que fazer isso, tem que fazer... Bravo, né? Ele era realmente esse 880 assim, não é? Nenhum compromisso podia tirar São Camilo do leito dos enfermos. Tenham paciência, dizia a quem o chamava Lourdes. Estou ocupado com nosso Senhor Jesus Cristo. Que coisa, né? Alguém queria falar com ele. Camilo, eu tenho que falar contigo. Um minutinho só, estou ocupado com Jesus aqui. Falando com os doentes. Estou ocupado com Jesus aqui, depois eu te atendo, tá? Então dava atenção para Jesus, presente nos enfermos. 7 anos antes da morte, que foi em Roma, no dia 14 de julho de 1614, Camilo de Leles renunciou ao cargo de superior geral. Seu corpo é venerado em Madalena, em Roma. Foi inscrito no álbum dos santos em 1746 e declarado padroeiro dos enfermos e dos hospitais no ano de 1886, junto com São João de Deus. Então, brevemente, eis aqui a vida de São Camilo de Leles. Quer dizer, um homem que tinha tudo para poder dar errado na vida, não é? Um cara doente, né? Úlcera na perna, com vício no jogo, não é? Seria um que a gente olharia assim de longe e falaria, está perdido. Esse aí não tem jeito não, Deus não pode fazer nada nesse cara. E olha como é que Jesus revolucionou a vida desse homem. Ser doente para ele não foi motivo de ficar parado, se sentindo vítima. Sou doente, mas posso ajudar outros doentes.
Sou doente, mas tem alguém que está pior do que eu, então eu vou ajudar, né? Então, é um motivo para todos nós também. E por isso que a Pastoral da Saúde o pegou também como padroeiro dos doentes, não é? A Vera está aqui, a nossa coordenadora paroquial e diocesana. Ela não vai me deixar mentir se eu falar que os agentes da Pastoral da Saúde não são pessoas perfeitas, não são pessoas 100% com saúde em dia, mas são pessoas que têm fé e que querem levar a mensagem de Jesus àqueles que estão lá nas casas ou nos hospitais. Será que nós temos essa disponibilidade de visitar um doente, de dar atenção, de ouvir? É uma coisa que eu falo por experiência própria. Quantas vezes, quando vamos visitar um doente, a gente acha que vai falar pra caramba, né? E às vezes eu só vou lá só para ouvir. Seu padre, que bom que o senhor veio, porque minha família está assim, me abandonaram aqui dentro, eu já desisti da minha vida, eu sei o quê. Entorna aquele caminhão de desabafo em cima da gente. Imagina que a Pastoral da Saúde passa a mesma coisa, não é, Vera? Né? Eu imagino. Então, às vezes somos assim, aqueles que estão lá só para ouvir. E aí rezamos. A Pastoral da Saúde faz lá uma oração, joga uma água benta. Eu, como padre, eu dou lá a unção dos enfermos. Levamos a comunhão também, periodicamente. Os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão também levam as hóstias santas, né, o corpo de Cristo, aos irmãos doentes. E vocês sabem que doente nunca para de existir. Sempre temos doentes, ou em nossas casas, ou nos hospitais. Sempre tem doente. Não foi só a pandemia que trouxe doentes, né? Antes da pandemia já havia. E ainda hoje há, por inúmeras doenças. Por isso que o apostolado de São Camilo de Leles ainda hoje é muito válido, útil e necessário para todos nós. Então, que Deus abençoe a toda a Pastoral da Saúde que exerce esse apostolado, os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, que também realizam essa vida maravilhosa de levar Jesus aos enfermos, mas acima de tudo que Deus abençoe os hospitais, para que eles sejam um ambiente propício de recuperação. Porque, às vezes, exigimos muito dos médicos e dos enfermeiros, não é? A gente exige muito deles. E eles também têm família, eles também têm estresse, eles também têm problemas pessoais. E muitos deles, né, já atendi alguns médicos e enfermeiros também, muitos deles têm que deixar o problema em casa para cuidar daquele doente ali dentro do hospital, né? E os parentes daquele doente falam de maneira brava com o médico, né? E aí o médico tem que filtrar a situação, respirar fundo, separar o problema de casa com o problema do trabalho. Então, gente, não é fácil não é fácil. Então, rezamos pelos hospitais para que tenham sempre um bom funcionamento, os médicos, enfermeiros, funcionários e voluntários, para que todos os hospitais do Brasil e do mundo sejam lugares bons, no sentido de que haja ali uma qualidade de vida, um lugar onde as pessoas não tenham medo de ir. Sabe de pessoas que têm medo de ir no hospital? Né? Eu já vi pessoas que têm medo de ir no cemitério. Né? Aí você até entende, né? Eu tenho medo de ir no cemitério porque um dia eu vou morrer, então não tenho pressa de ir lá. Eu já ouvi assim. Agora, medo de ir no hospital, não tem que ter medo não. Ao contrário, né? Vou tomar uma vacina, vou fazer um exame, fazer um check-up, ou vou visitar alguém que eu amo. Você entra no hospital, dá glória a Deus, pede para Deus abençoar aquele ambiente, para que aquele ambiente tenha paz, tenha alegria, tenha realmente boas energias, como o pessoal costuma dizer, né? Seja um lugar com ambiente propício para a recuperação de todos ali, profissionais e pacientes. E que o Evangelho que nós ouvimos hoje sirva de estímulo para isso, né? Cuidado com os homens, Jesus vai dizer, né? Então, cuidado com as pessoas. As pessoas são traiçoeiras, vingativas ou ingratas, né? Realmente, quantos médicos se dedicam, enfermeiros se dedicam, pastoral da saúde, a pessoa se dedica, e às vezes o paciente não fala nem obrigado, né?
Ah, que bom que você veio aqui, que bom. Às vezes nem agradece e acha que ainda foi obrigação, né? E mesmo assim, dar glória a Deus, mesmo essa ingratidão, dar glória a Deus, porque Deus está vendo que aquilo foi feito por amor, com carinho, com gratidão, ainda que a pessoa não reconheça isso. Não espere que as pessoas te agradeçam pelo bem que você faz. Faça por amor a Deus. Faça por amor a Deus, porque no final quem vai te recompensar é Ele. Quem vai te julgar e bater o martelo sobre a sua vida vai ser Ele. Então façamos tudo por amor ao Senhor, para que a glória de Deus sempre aconteça no meio de nós. E assim seja. Amém.